Olá, meu nome é Manuel Canguru, conhecido também como líder sem título. Estamos aqui para falarmos então de 7 formas de nós desenvolver as pessoas. E a nobre missão que um líder tem é desenvolver as pessoas. Mas acontece que muitos líderes têm a crença de que os liderados já vêm formatados, ou seja, já vêm com competências das escolas ou universidades por onde vêm. Isso é uma grande mentira, pois na escola só aprende-se muita teoria e nada de prática. Por isso, eles precisam aprender a prática na empresa onde eles estão inseridos ou estão enquadrados. E de quem é essa responsabilidade de fazer ampliar as competências dos seus liderados? É sua, líder. É sua. E não há sucesso sem sucessão. Todo líder tem que ter sucessores. Se não tem sucessores, é porque há grande problema na sua liderança. Então, olhe atrás e vê quantos sucessores fez. Se tivesse que fazer uma eleição lá na sua empresa para substituir você se candidataria? Com certeza, talvez não, talvez sim. Se sim, fica a saber que é um líder diferenciado. Mas se não, então há um grande problema em liderança. Bom, já sabemos que existem muitos problemas de os líderes não conseguirem pôr as estratégias para elevar a competência dos seus liderados aí no mundo afora. Existem muitos problemas. Então vamos parar de falar de problemas e vamos falar de solução. Afinal, a solução está aqui. 7 formas de desenvolver as pessoas e assim mesmo. E como é que nós podemos começar a desenvolver isso, né? Veja que todos nós sonhamos com um líder desejado. Todos nós queremos ser um líder desejado. Queremos encontrar alguém na nossa vida que seja um líder que nós desejamos. Mas quem é afinal o líder desejado? Veja que o líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. Veja, descobrir o potencial de pessoas e situações. Mas que pessoas e situações? Por exemplo, nós hoje estamos a viver num período muito diferente, que é o período da pandemia, da Covid-19. É uma situação complicada. Líderes visionários, líderes extraordinários, o que eles fazem? Diante dessa situação, eles descobrem, ou têm a responsabilidade de descobrir que pessoas é que podem aprender novas formas de fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade, diante dessa situação. E agora, será que você é capaz de descobrir estas pessoas e estas situações para poder alavancar os resultados da sua empresa? Você é capaz de fazer isso? Você não fica a saber que é a sua missão, é a sua responsabilidade como líder, descobrir então o potencial de pessoas e de situações. Não sei que situações que pode ocorrer lá na sua empresa para que possa produzir mais e melhor, né? E quais são as pessoas que possam fazer isso e acompanhar nisso? Não, líder desejado é assim. Mas veja, por exemplo, a comparação da produtividade das pessoas. Veja que nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão de que o angolano leva 1 hora para produzir o que um gabonês faz em 15 minutos. E veja só. Mas por que nos atemos ao Gabão? Porque vimos aqui nas 10 maiores economias, né, nas 10 economias mais competitivas da África subsaariana, e o ranking diz que é liderado pela Ilhas Maurício e por último então está o Gabão. Nós até não nos atemos a uma Ilhas Maurício, nos atemos ao Gabão, que está menos cotado nos 10, no ranking dos 10. Mas ainda assim, o angolano leva 1 hora para fazer o que um gabonês faz em 15 minutos. E agora se for com um Ilhão Maurício, quanto tempo faria? Né? Ainda assim, o Ilhão Maurício é mais produtivo que o gabonês, é mais produtivo que o marfinês, é o mais produtivo que o zambiano, é mais produtivo que o queniano, que o ruandês, o suanês, e assim por diante. Né? E Angola nem faz parte das 10 economias mais competitivas daqui da África subsaariana. Né?
Mas a fonte, né? 3 angolanos fazem o que um gabonês faz. É muito preocupante isso, né? Nessa mesma comparação também está lá dos brasileiros, está lá dos americanos, está lá dos europeus, enfim, do globo inteiro, né? Há essa comparação. Pode estar aqui o site, chega lá, checa esse site e faz a comparação de que país quiseres fazer. Né? Então, nós angolanos somos muito preguiçosos, somos cotados como muito preguiçosos. Mas por que há pouca produtividade cá em Angola? Nós angolanos somos conhecidos como os poucos produtivos. Mas por quê? Por que somos conhecidos assim, pessoas pouco produtivas? Por quê? Vê que produtivo por quê? Né? Por que Angola está abaixo desses países que eu citei há pouco? Né? No caso estes, Ilhas Maurícia, África do Sul, Ruanda, Botsuana, Namíbia, Costa do Marfim, Zâmbia, Seychelles, Quênia, Gabão. Por que Angola está abaixo desses países? Por quê? Bem, por quê? Porque, primeiro, a baixa qualificação e capacitação dos trabalhadores. Os líderes angolanos não se preocupam muito em capacitar os seus liderados, os seus funcionários. É por isso que há essa grande diferença. Somos pouco competitivos por isso. E segundo, a tecnologia atrasada. Cá em Angola temos muita tecnologia atrasada. O que acontece lá fora há 10 anos, começa a acontecer aqui agora. É complicado. Enquanto aqui agora nós pensamos que já é novidade, lá fora já é novidade há muito tempo. Muita tecnologia atrasada e mala administração das pessoas que o fazem nas empresas. Há má administração nas empresas. É por isso que há essa grande diferença de haver esta pouca produtividade cá em Angola. Também investimento caro é abaixo do normal. Quer dizer, o investimento é tão caro, mas é abaixo do normal. Isso acontece muito. Né? Infraestrutura insuficientes. Temos infraestrutura insuficientes, burocracia excessiva ou complicada nas empresas. Talvez o bilhete que queres tratar, que levaria-te apenas 15 minutos, leva-te o dia inteiro, uma semana, um mês. É complicado. No banco queres levantar um dinheiro, tu encontras uma burocracia excessiva, coisa que te levaria apenas em 15 minutos resolver, te leva 1 hora, 2 horas. E talvez a solução está aí bem próximo. Mas é que o cara não quer te dar a solução, ainda quer chamar não sei quem, contactar não sei quem. Pronto, e aí o dia vai-se embora. Muita burocracia nas empresas. Ambiente de negócio muito conturbado, perverso demais. Isso assim, é muito complicado haver produtividade quando essas coisas acontecem. Né? Mas por que há essa pouca produtividade? Porque há apagão de talentos. Há uma lacuna de aprendizagem. E quando assim é difícil acontecer desenvolvimento, é difícil acontecer produtividade, porque há apagão de talentos. Né? Mas talvez diga, não, é mentira. Né? Esse daqui, angolano, não sei, preguiçoso, não, é mentira. Essa é a média, né? É a média, é apenas uma média que se achou, né? Do PIB per capita, se achou-se a média nisso. De repente, talvez você que está aí a me assistir a estas horas, é uma pessoa de alta performance, é um líder extraordinário, é um funcionário extraordinário acima da curva. Né? Mas talvez os seus colegas não. Né? Os outros líderes, nos outros departamentos, não, isso não acontece. É preciso descutucar sempre, para puxar o saco para eles, puxar para si, para serem produtivos. Né? É apenas a média. Mas ainda assim há esse apagão de talentos. Por quê? Porque os líderes não têm então estratégias para elevar a competência dos seus liderados. Então vamos deixar de falar de problema, vamos até a solução. Né? A solução está aí nas 7 estratégias para elevar a competência dos seus liderados. Vamos ver. Então a primeira ferramenta, a primeira estratégia, trata pessoas diferentes de forma diferente. Né? As pessoas não são iguais.
as pessoas devem ser tratadas de forma diferente. Afinal de contas, as pessoas são todas diferentes, não devem ser tratadas da mesma forma. Como trata o Joaquim, quer tratar o João ou o Antônio. Não, o João é diferente, o Antônio é diferente, então pessoas diferentes, trata-os de forma diferente. E não só porque são diferentes, e talvez porque pai é diferente, mãe é diferente, não, o nível de maturidade. Talvez já ouviu falar dos níveis de maturidade das pessoas, né? E como é que esses níveis acontecem, né? Vê que uma pessoa que tem um nível de maturidade muito baixa, né? Que nós chamamos aqui o M1, né? Nas empresas tem o M1. M1, ele a produtividade, ou seja, a competência dele é baixa, o comprometimento dele também é baixo. Então, esse homem não sabe muita coisa. Se formos a fazer uma analogia da vida, vamos dizer que o M1 então é um bebê. E o que é que um bebê sabe fazer? Nada. Não sabe fazer muita coisa. Quer dizer, sabe até fazer algumas coisinhas, mas de bebê mesmo. Não sabe assim muita coisa. Não sabe se defender de perigo, não tem comprometimento, né? Não sabe fazer muita coisa. Então ele é um bebê. Lá na empresa também é a mesma coisa. Tem os M1, que quer dizer maturidade 1, que estão baixa competência e baixo comprometimento. Mas também tem os M2, que já tem uma certa competência, mas ainda assim continua a ser baixo, e tem já um certo comprometimento. Olha, os M2 são os fenomenais. Mas talvez diga, mas como assim são fenomenais? M2 são fantásticos, porque eles já têm energia, eles já vêm com muita energia, estão ansiosos de querer aprender, fazer as coisas mais rápido, mais barato, com mais qualidade, querem mostrar serviço. Eu, em particular, adoro contratar M2. M2 têm energia acima da média. Mas ainda assim, só que não sabem fazer muitas coisas, estão ansiosos, eles querem aprender, né? Você vê que os novatos, quando chegam numa empresa, querem aprender tudo, né? Tudo, eles não rejeitam nada, querem aprender tudo. E depois, consoante o tempo, ele passa para um M3. Os M3 já têm uma certa competência, mas o comprometimento deles começa a ver que afinal, que na empresa as coisas não estão assim como eu pensava, começa a ficar desmotivado, né? Então o comprometimento dele começa a baixar ou a diminuir, mas ainda assim ele tem competência, já adquiriu uma certa competência e chega àquele nível, né, de maturidade que todos nós desejamos na empresa, que é o nível de M4. Afinal, M4 é o cara, né? Já tem muita competência e muito comprometimento, né? Aqui na analogia, M2 é criança, né? M3 é adolescente e M4 é adulto, né? Todos nós queremos ter adultos nas nossas empresas, ou mesmo lá em casa, nós queremos ter pessoas adultas. Se não talvez adulta pela idade, mas adulta no pensamento, na forma de agir, na forma de lidar, nível de maturidade, já adquiriu uma maturidade acima da média, é adulto. E todo adulto, né? Como é que nós podemos liderar, afinal, um adulto? Como é que nós podemos liderar um adolescente? Como é que nós podemos liderar uma criança? E um bebê? Como? Será que vamos liderá-los da mesma forma? Com certeza que não. A forma de liderar é um M1, M2, M3 ou M4, ou um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto. Diferente. O erro que muitas vezes eu vejo os líderes cometerem é, conforme quer tratar uma criança ou um bebê, também é a mesma forma que quer tratar um adulto. E depois o adulto fica desmotivado porque está a ser tratado como uma criança, está a ser tratado como um adolescente, está a ser tratado como um bebê, né? Então, os líderes têm que saber diferenciar isso, né? Pessoas diferentes tratam de forma diferente. Não devem ser tratados da mesma forma. Não, a partir de hoje, o líder não pode mais cometer este erro. Tratar pessoas diferentes da mesma forma. Não, é muito desgastante. Acredita. E tudo isso é em desenvolvimento, né? A pessoa tem que sair do M1, M2, M3 e M4. Atingiu a fase da maturação, né? Agora, como é que nós vamos liderar, afinal, um M1?
Né? Quais são os estilos de liderança aqui a usarmos para um M1? Vamos usar o meu modelador. Nos 8 estilos de lideranças que existem, vamos escolher um modelador. Um estilo modelador é aquele homem de ensinar ele. É como se estivesse a pegar na mão para poder lhe ensinar a escrever. Né? Como é que acontece as crianças que começam a iniciação? Será que o professor chega e começa a fazer já deitado? Só apesar que não, começa a lhes ensinar a fazer grafite. E o grafite é o quê? É o grafismo. É aqueles desenhos mal feitos, mas tem que fazer, porque estão a ganhar habilidade de segurar lápis ou lapiseira. Então começa a lhes ensinar a apagar, não importa, aí o professor não é muito exigente, né? Se tem que ser perfeito, a linha ou o círculo, não, pode ser tudo mal e amanhã, tudo torto. O importante é lhes ensinar a habilidade de segurar esferográfico ou lápis. É o mesmo também que acontece lá na sua empresa. Um M1 usa aquele modelador, ele mostra as coisas, como funcionam dentro da empresa. E para o M2, usamos também o modelador, que estão todos na fase de desenvolvimento. Ele ensina mesmo, olha, vem aqui no Excel, nós fizemos assim as planilhas. Olha, as colunas ficam aqui na forma vertical, as linhas ficam aqui na forma horizontal. Tens que dar clique aqui, tens que fazer isso. A fórmula se insere assim, assim e assim. Estás a modelar ele, né? Não é a mesma coisa como vais ensinar um adolescente. Um adolescente não vai lhe modelar mais, porque já lhe modelaste quando era M2 ou era M1. Agora já vais usar coisa participativo. Ele vem com um problema, já podes participar com ele lá. Então, fulano, como é que achas que podemos resolver este problema? Como é que achas que podemos comatar esta falha? E ele vai contribuindo também com aquilo que ele sabe fazer, porque ele já tem uma certa competência, já sabe fazer alguma coisa. Então usa coisa participativo, né? Para que não fique aquilo de que não, sou o líder, eu que sou o detentor de saber, eu que faço tudo e ponto final, mas ninguém sabe fazer. Não, usa o participativo. Participar, e ele também fica comprometido mais de que o meu chefe me confia, tanto mais que chamou-me para podermos resolver esta ou aquela situação. E para o M4, o que vamos usar? Usamos o diretivo, um estilo de liderança diretivo. Aqui já é delegar tarefa ou funções. Já não vamos mais lhe modelar, já não vamos mais usar o participativo. Também podemos usar o participativo, sim, mas já não vamos mais modelar, porque tu podes ficar, né, desmotivado. O chefe está me ensinando as coisas que eu já sei. Não quero já que ele ensine coisas novas, coisas que ele já sabe. Deixa ele fazer sozinho, delega apenas a responsabilidade. Olha, fulano, tens essa tarefa a fazer, vai, fica à frente, né? Não quer dizer que não vai errar. Vai poder errar sim e vir contactar o líder. Não, falei aqui, mas pelo menos o chefe delegou a responsabilidade. Agora, não delargue, como muitos fazem, delargam tarefas ou delargam funções. Não faça isso. Delegue, acompanhe, faça o follow-up. Né? Então está aí, né? Pessoas diferentes, tratam de forma diferente. Ferramenta 2, né? Sempre que possível, desafie os seus liderados. Mas como? Como que sempre que possível desafiar os liderados? Como? Como assim? Como é que sempre que possível desafiar? Como assim? Sempre que possível desafiar os liderados? Dar desafios com constância. Dar desafios com constância. Mas como assim dar desafio com constância? Quer dizer, é dar desafio no equilíbrio. Né? No equilíbrio. Não vamos dar, por exemplo, um desafio a alguém que não sabe fazer nada e está pegando, está mandando para fazer. Não. Quando assim, por exemplo, se tivermos uma tarefa de alguém que tem um nível de conhecimento grau 8, não vamos dar uma tarefa de grau 8 ou 6, não vamos fazer isso, né? Não, dar desafio com constância. Por exemplo, a tarefa exige alguém com um grau de conhecimento 8. Vamos dar mais um 8 para fazer. Né? O que vamos fazer? Vamos pegar esta mesma tarefa e vamos dar um 7. Alguém que tem um nível de conhecimento 7. Mas para quê?
para que quando nós modelarmos ele também esteja no nível do 8. Concordariam comigo que depois de nós fazermos isso, de nós modelarmos ele, e mostrarmos como tem que fazer a tarefa, e ele vai lá no campo, se desenvolve, põe em prática o que lhe ensinamos, realiza a tarefa que tem que ser realizada, e quando voltar, concordaria comigo que em vez de ganharmos um 8, temos já 2 8? Concordaria comigo? Ou então temos 2 10? Com certeza que sim. Mas também ao dar desafio, não vamos dar, por exemplo, num que tem 4, né? A tarefa exige um do grau 8 e nós estamos a pegar um 4 e lhe dá a tarefa, tá, que faz. Não, isso significa muito estresse. Né? Porque ele não vai conseguir fazer as coisas até atingir o nível do grau 8. Ele quer só 4. É estresse isso. Então, líder, não faça isso, né? Não, isso não é dar desafios com constância. É se estressar. Dá desafios com constância. Um do grau 8, pega um 7, um 7,5 e dá, lhe modela ou aplica um coaching com ele e ele vai estar capacitado a fazer o que tem que ser feito. Né? Terceira forma, ou terceira ferramenta, usa e abusa do método da caneca. Quem deu essa estratégia não fui eu. Né? Não fui eu. É do Vicente Falcone. Ele que ensinou isso, que devemos usar e abusar do método da caneca. É uma forma, uma estratégia muito simples que nós podemos usar para podermos então elevar a competência dos nossos liderados. Mas como? Vejam o passo a passo. Primeiro, quando nós queremos fazer isso, né? Primeiro, escolher uma habilidade necessária ao time. É olhar, ver na sua equipe qual é a habilidade que a sua equipe necessita, que precisa ser desenvolvida. E aí, então, o que vamos fazer? Escolhermos um livro que trabalhe esta habilidade. Talvez é a habilidade de trabalho em equipe. Qual é o livro que podemos escolher? Ele vai pesquisar na nossa estante de livros qual é o livro que eu posso ler, né? Ajudar a dar aos meus liderados para que eles também possam ler e adquirirem esta habilidade. Por exemplo, há um livro que se chama O que Podemos Aprender com os Gansos. Este livro ajuda muito com trabalho em equipe. Como sabeis que os gansos, eles andam em V. Mas como é que eles andam em V? Né? Quem está à frente, quando fica cansado, ele volta. Né? Depois, outro assume a liderança. E assim sucessivamente eles vão trocando. Quer dizer, todos vão trocando. E os gansos atingem quilômetros e quilômetros de distância. Podem sair da África até na América. Eles fazem isso, fazem esse trajeto todo, porque eles aprenderam a trabalhar em equipe. Então podemos pegar, por exemplo, o capítulo 1 deste livro e distribuir uma cópia a todos os nossos liderados que leiam esta cópia e depois o que vamos fazer? Marcar um dia com um horário fixo por semana, apenas uns 45 minutos para desenvolvermos essa atividade. Todas as semanas então escolhermos um dia, né, apenas 45 minutos e trabalharmos essa habilidade. E o que é que vamos fazer neste dia? Todos precisam ler o capítulo 1 do livro. Apenas o trabalho em equipe é um exemplo, pode ser outra habilidade que acha necessária lá na sua empresa. Né? Todos têm que ler este livro. E depois o que vamos fazer? No dia, sortear um dos nomes para explicar o capítulo 1 que leu. Né? Apenas 15 minutos para ele poder explicar o que ele leu neste capítulo 1, desta habilidade que é preciso então trabalhar na equipe. E depois dele explicar o que é que leu, o que é que aprendeu, os outros também devem falar e debater. Então, 30 minutos para debate, 15 minutos para explicar. Ou seja, 15 minutos para a pessoa sorteada explicar e 30 minutos para os outros debaterem. Mas pode acontecer que, de repente, a pessoa sorteada, não, devido deste problema, óbito, não sei aonde, não tive tempo de ler. Olha, neste momento o líder tem que ter punho forte e encerrar a reunião. A reunião encerrada. Hoje não há reunião. Não, mas estou dizendo, mas por que? Só porque a Bia não leu, o João não leu. Sim, não leu, não há reunião, cancelar.
Não. Cancelar a reunião mesmo. Não. Isso vai fazer com que, nas próximas oportunidades, todos estejam imbuídos no mesmo espírito de comprometimento. Todos vão ler. Porque, sabem, se eu for sorteado no dia e não li, a reunião vai ficar encerrada, vai ficar bloqueada. Então, para que isso não aconteça, todos têm que ler. Agora, a questão é, talvez o líder ainda não mais. Isso é muito trabalhoso. Será reservar 45 minutos do teu tempo para trabalhar uma habilidade necessária na sua equipe? É muito trabalhoso. Se não tem tempo para fazer isso lá na sua empresa, então há problema na liderança, desculpe. Afinal, líder é isso. Líder extraordinário, líder desejado, faz essas coisas, põe em prática essas estratégias. Né? E a estratégia é tão simples que pode fazer funcionar, em grande parte dá muitos resultados aí na sua empresa. Experimenta, né? Experimenta. Ferramenta número 4. Né? Ferramenta número 4. Então, está aí falando da ferramenta número 3, né? Use e abuse do método da caneta. Ferramenta número 4, então, é... Ferramenta número 4, use feed forward para desenvolver pessoas para o futuro. Quer dizer, aqui já não é mais o passado, né? Ou trabalhar uma habilidade, não. Aqui sim, também é trabalhar uma habilidade, mas que é para o futuro. Hoje por hoje, disse que todas as empresas têm que estar no digital. Talvez a tua empresa não está ainda no digital. Então, o que vamos fazer? Vamos ver, né? Estabelecer um projeto. Não, agora temos que pôr também a nossa empresa no digital. No futuro próximo, né? Ou imediato. Temos que pôr a nossa empresa no digital dentro de um ano. Afinal de contas, se os outros estão todos no digital, nós também temos que estar no digital. Então, o que vamos fazer? Vimos que o líder desejado, ele tem a responsabilidade ou assume a responsabilidade de descobrir que é pessoas e situações. Então, a situação é que todo mundo no digital. Agora, escolher uma pessoa que já lida mais ou menos com isso, com o digital, né? Escolher um liderança que tem um perfil adequado que possa então conduzir esta tarefa. Vamos ver, não, o Joaquim tem estabilidade de estar no digital. Então vamos escolher o Joaquim para poder estar, lhe ensinarmos as habilidades necessárias para estar no digital. Então vamos perguntar ao Joaquim se ele aceita fazer parte deste projeto, mostrar os ganhos que ele vai ter, né, em fazer parte dessa equipe e implementar este projeto. Quais são os ganhos? O nome dele vai ficar escrito que ele foi o pioneiro a pôr este projeto em prática. Vamos fazer isso. Depois, determinar com ele quais são as habilidades técnicas e comportamentais que são necessárias para pôr em prática neste projeto. Ele tem que saber quais são as habilidades técnicas e comportamentais que serão necessárias para implementar este projeto. Discutir com ele, elaborar então em conjunto um plano de ação, né, de desenvolvimento destas habilidades. Como é que vamos fazer para ele adquirir as habilidades técnicas? Como vamos fazer para adquirir as habilidades comportamentais e trabalharmos essas habilidades, né? Fazer reuniões semanais, ou quinzenais, ou trimestrais e acompanhar o plano de ação. Então, essas 6 etapas nós podemos fazer. Usar então o feed forward para o futuro, né? Desenvolver um projeto futuro que vai fazer então alavancar os resultados da nossa empresa. Quinta estratégia, quinta ferramenta, nunca mais resolva um problema do seu liderado. Mas como que eu não vou resolver o problema do meu liderado? Não resolva mais problemas do seu liderado. Não faça isso. Mas por quê? Não resolva mais problemas do seu liderado. Mas já, os liderados têm sempre problemas, eu tenho que resolver o problema deles. Há problemas e há problemas. O que muitas vezes tem acontecido nas empresas? É que o liderado vem com um problema, chega ao líder, meu líder, tenho este problema, resolve. E o que o líder faz? Pega o problema e dá a solução. Quando assim estamos a criar pessoas preguiçosas mentalmente. Não fazemos com que elas desenvolvam o hábito de pensar, de raciocinar, de serem criativas. Deixamos eles serem criativos
chama ele para pensar, para raciocinar quando tem um problema. Então, quando ele vier com um problema, líder, diz, não, vou falar na sua secretária, no seu departamento, e me traz aqui 3 soluções deste problema. Me traz 3 soluções. E quando ele vier com as 3 soluções, então o líder vê, com a tua expertise, vê, não, vou me pegar na terceira questão, não, nessa terceira resposta, está legal, olha, acrescenta só aqui a vírgula, ou aqui o ponto, ou então acrescenta só isso, olha, apega-se na terceira, trabalha mais a terceira. E ele vai. Sabe o que é que isso vai acontecer? Que nas próximas oportunidades, né, ele vai pensar, bom, sempre que eu tenho um problema, o meu líder me manda voltar a trazer 3 soluções, para que eu vou ir lá mais lhe perguntar? Vou ir só já lá com um problema, uma solução dada. É isso mesmo. Experimenta, né? Então, vamos fazer com que as pessoas sejam mais criativas, né? Porque a criatividade vê-se nisso. Pessoas que pensam, raciocinam, pessoas criativas. Agora, está mínimo problema, nós vimos e resolvemos. Mínimo problema, nós pegamos e resolvemos. Vamos criar pessoas preguiçosas nas empresas. E não é isso que nós queremos nas nossas empresas, né? Então, está aí, né? Boa estratégia que a partir de agora o líder já pode começar a pôr em prática. Estratégia número 6. Leve liderados para participar de reuniões consigo. Nós vivemos num contexto em que tudo por nada é reuniões. Tudo por nada é reunião. Tudo por nada temos que fazer reuniões. Nem sempre o líder tem tempo de participar em todas as reuniões. E quando assim é, leve liderados para participar de reuniões consigo. Mas quando for a essas reuniões, não vai só chegar por chegar, não. Modela já ele, né? Mostra-lhe como é que eu respondo a uma objeção de um determinado cliente ou do sócio XH, como é que eu faço, como é que eu lido. Eu começo já a lhe ensinar ao longo do caminho, e ele começa a observar logo as suas abordagens na própria reunião. Ele diz, olha, tens que levar uma agenda, começas a apontar tudo, como é que eu respondo uma determinada questão, uma determinada objeção, como é que eu participo, como é que eu faço para lidar com aquilo, com essa situação. Você concordaria comigo que se levar este liderado em umas 3, 4 reuniões, na quinta ele já consegue ir sozinho e ter representado? Com certeza que sim. E quando te representa, né, na gestão de tempo, um dos métodos também é esse, né? Quando te representa, você líder, ganha já tempo. Porque há coisas que não é necessário você líder aparecer, né? Pode ter representante. E este representante, como já foi treinado por si, então vai conseguir dar conta do recado. Então experimenta fazer isso, né? Experimenta. Vem então a sétima estratégia. Seja você mesmo o palestrante e treinador. Mas como? Ser eu mesmo palestrante e treinador. Fantástico, né? Porque muitas vezes não é fácil contratar um treinador ou um palestrante na nossa empresa para dar um determinado curso, talvez, ou falar de algo, tem que chamar um treinador. Não, nós não podemos também vencer, né? Aquilo de fazer as coisas mais barato, mais rápido e com mais qualidade. E como é que nós podemos fazer isso? Usar então este acrônimo PDRAM. PDRAM, isso mesmo, né? O P de problema, o D de desejo, o H de história, o A de ações e o M de motivação. Mas como assim? Tem problemas? Temos aqui um problema, por exemplo, me chamam para falar de liderança, temos que falar de liderança na nossa empresa. Então eu começo a falar dos problemas. Quais são os problemas que os líderes têm? 92% dos líderes não sabem aplicar feedback. 89% dos líderes não sabem levar as competências dos seus líderes. 82% dos líderes não sabem administrar o seu tempo. São problemas que os líderes têm. E qual é o desejo? Encontrar um treinador que consiga me dar as ferramentas necessárias para eu resolver estes problemas. E qual é a história? Posso contar a história. Não, eu tive uma empresa e nessa empresa eu não conseguia elevar a competência dos meus liderados. Então, o que é que eu fiz?
li um livro de Dale Carnegie que diz como começar a viver e evitar preocupações. Na página 100 vi que a insanidade é fazer as mesmas coisas, querer resultados diferentes. Fiz então coisas diferentes, aprendi, li cursos, li livros, fiz cursos à distância e com certeza me deu um background muito grande para poder então resolver aqueles problemas. E o que eu fiz? Passo 1, olha, tive que pôr em prática, implementei na minha empresa, fiz isso. Passo 2, tive que fazer isso assim. Passo 3, fiz isso e fiz aquilo. Né? Enumera pelo menos umas 5 ações que ele possa poder então, ou que eles possam pôr em prática no seu dia a dia. Depois o M da motivação, né? Para o primeiro passo, qual é a motivação que vamos ganhar? Vamos ganhar mais um respeito pela nossa equipe, vamos ganhar destaque no nosso departamento. Nosso departamento vai vir sempre no topo dos que mais conquistam, que fazem as coisas mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Seja você mesmo palestrante e treinador da sua equipe, né? Usando essa estratégia, experimente, né? Experimente e vê se vai funcionar. E por último, então, é a ferramenta, né, é a oitava, que é feedback, onde vemos então que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback, né, segundo a revista Você S.A. 92% dos líderes não sabem aplicar feedback. Como esse é um tema muito exaustivo, né? Vamos preparar um outro momento para apresentarmos este tema, né? Do feedback, né? Então tá aí, né? Se quiser mais sacada como estas, liga para mim, tem aí os meus contatos, manda um e-mail para mim, um WhatsApp para mim, que eu respondo e manda outras sacadas. Até já.